Olá, oitavo ano! Bora começar mais uma unidade, né? Do curso. A gente está entrando agora nessa unidade aqui. Tanto que a gente vai fazer, né, um trabalhinho da unidade passada, da FTP nos Estados Unidos. E a gente vai começar essa. Né, se vocês repararem, né, desde que a gente começou esse livro aqui, né, e na verdade praticamente desde o começo do ano, a gente está falando, né, do iluminismo e de tudo aquilo que o iluminismo acabou influenciando no resto do mundo. Ou seja, de todas as manifestações, revoltas, né, tudo que veio através da influência daquilo que a gente aprendeu sobre iluminismo. Vamos relembrar o que a gente acabou vendo até agora. Primeiro a gente viu lá iluminismo. Depois a gente acabou vendo, né, por exemplo, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial. Depois a gente veio ver a Revolução Francesa. Tudo isso com o iluminismo lá, né, só de influência. Aí, nesse livro, né, nessa unidade nova, segundo, né, a gente começou a ver a influência do iluminismo na América. Primeiro, a gente viu a influência do iluminismo no Brasil, né, através da Inconfidência Mineira e da Inconfidência Baiana. Agora, depois, a gente viu a influência do iluminismo nos Estados Unidos, que acabou gerando a própria independência dos Estados Unidos, então o famoso do 4 de julho, né, e tudo aquilo que a gente estava vendo. Agora, nessa unidade, a gente vai começar a ver, né, a influência do iluminismo também continua na América, mas agora na América Espanhola, né? O que é essa América Espanhola? Essa América Espanhola, quando a gente fala, a gente está falando dessa colonização da Espanha aqui na América, né? Então, vários países de fala, né, espanhola, a gente sabe que foram colonizados por espanhóis, né? Aqui na América do Sul, todos os países, tirando o Brasil, mentira, quase todos os países que foram, né, aqui da América do Sul, são de colonização espanhola. Os únicos dois países que não são de colonização espanhola é a Guiana Francesa, que é de colonização francesa, e, né, o Brasil, nós mesmos, que somos de colonização portuguesa, né? Então, todas as outras que a gente vai falar, por isso que a gente vai até falar sobre um termo, né? Que não sei se vocês já ouviram, a gente chama de América Latina, né? É dessa América Latina que a gente vai começar a falar, né? Por quê? Por que não? Estou falando dos Estados Unidos nessa América Latina. Porque os Estados Unidos teve uma colonização inglesa. Sendo uma colonização inglesa, ele não é uma língua latina, né? Ele é uma língua anglo-saxã. Né? Ele tem descendência, por isso que ele é muito diferente do espanhol, do português, do francês, né? Do italiano. Então, a gente vai começar a falar disso. Essa unidade, a 7, ó, América Latina, lutas pela emancipação, ou seja, independência política aqui, tá? Então, gente, tenham um caderninho na mão, né? Anotar aquilo que a gente não entendeu. Gente, é essencial que vocês anotem isso, tá? Porque vocês precisam me perguntar se vocês não entenderam alguma coisa ou se tá confuso. Por quê? Porque esse é um momento que tá muito difícil para todo mundo. Tá difícil para vocês, tá difícil para nós, né? Mas quem acaba saindo perdendo muito, se não acabar estudando, gente, né? Se não manter esse ritmo de estudo, são vocês mesmos. Então, bora estudar, porque o negócio, né, precisa ir. Vou passar para vocês. Então, estejam com a apostila também na mão, tá bom? E também, eu vou mandar esse material, como sempre, que era que nem aqueles nossos resuminhos, né? Que eu adorava e vocês odiavam escrever na lousa, tá bom? Aqui. Bora passar para vocês. Então, o tema que a gente vai ver no acontecimento de história famoso, emancipações da América Espanhola, né? Vamos falar um pouquinho mais. Essa frase aqui que eu estou trazendo para vocês, a justiça é a rainha das virtudes republicanas e com ela se sustenta a igualdade e a liberdade. Ela foi falada por um cara chamado Simão Bolívar. Olha o nome dele. O nome dele, talvez vocês reconheçam num país aqui perto, talvez. Não vou falar. Qual será que é o país que o recebeu em homenagem ao nome desse
libertador chamado Simão Bolívar. O Bolívar, eu vou falar um pouquinho mais para frente dele, o Bolívar e o José Martí foram dois libertadores, ou seja, dois líderes, né, que foram principais líderes, né, que ajudaram processos de emancipações aqui na América Espanhola, né, por isso que eles ficaram tão conhecidos. Não é à toa que o nome deles vai virar um campeonato de futebol aqui na América Latina, chamado Libertadores da América. E vocês já ouviram falar nisso, né? Se vocês gostam de futebol, tem um campeonato que chama isso, Libertadores da América, que o Brasil participa também, que leva em homenagem a esses dois libertadores da América, esses dois grandes líderes que ajudaram nos processos de emancipações. Beleza, pessoal? Aqui, né, tem uma linha do tempo, né? Não quero que vocês decorem nada disso. Vocês sabem que comigo não funciona esse negócio de decorar, hein? História não é desse jeito. História é para a gente entender, né, como é que a gente chegou, né? Como é que socialmente o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, como que todos nós chegamos onde a gente estamos? Como que a gente foi construindo a nossa sociedade, nosso pensamento, né? Até hoje, isso é influência do que tudo que a gente construiu, né? Todo o nosso tipo de independência, que por sinal a nossa independência brasileira foi bem diferente da América Espanhola. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, como sempre, nunca nada de decorar, gente. Aqui só estão as datas para vocês terem uma noçãozinha de como foram vários processos, né? São várias colôniazinhas sendo tem emancipação, eu fui colocando as datas para vocês. A primeira emancipação, né, latino-americana vai ser do México, né, do México e da Colômbia, tá? Que recebe essa imagem aqui, vou mostrar para vocês. Depois, em 1811, da Venezuela e Paraguai, depois da Argentina, em 1816, depois do Chile, em 1818, em 1821, o Peru, em 1822, o Equador, e em 1825, Bolívia e Uruguai, tá bom? Por que não estão aqui Brasil? Apesar do que eu vou falar da América Latina, o Brasil não está aqui porque ele não era uma colonização espanhola, né? Era uma colonização portuguesa. Também não estão aqui outros países que também foram, né, colonizados pelos espanhóis, mas que faziam parte de territórios dessas grandes colônias e que depois foram se quebrando, né? Tipo, foram virando outros países, mas inicialmente fazia parte da Bolívia, né, do Equador e tudo mais, principalmente países que são da região da América Central, né? O que é? Somos todos latino-americanos, mas o que isso quer dizer? Né? Eu não sei se a professora Marcela já falou isso para vocês, mas a gente usa o termo América, somos latino-americana. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma latino-americana. O que é latino-americana? Latino-americana, que eu falei para vocês, vem do termo de que a língua que a gente fala vem do latim. Quais línguas vêm do latim, gente? O português, o espanhol, o francês, o italiano, o polonês, tá? Todas essas línguas vêm do latim, todas elas têm a base do latim. Não é à toa que o espanhol parece muito com o português. O italiano parece muito com o português, né? O francês é um pouquinho mais diferente, mas lembra também na sua estrutura, né? Como ele é escrito, o jeito que ele é montado a frase, também com o português, porque todas elas se baseiam assim. O que é assim? A dominação romana, né? Lá no tempo, se fundiu a outras línguas latinas, né? E acabou formando isso, né? Essas línguas que eu já falei. Com as grandes navegações, essas línguas chegaram aqui à América, né, com Espanha e Portugal, botando, né, impondo as suas línguas aqui, né? Tanto que a gente acaba não falando nem tupi-guarani, nem do G, né, nem outras línguas indígenas, tá? Além disso, o que chama também para a gente, como América Latina, são os processos de independência. Apesar do Brasil ter sido muito diferente dos processos de independência da Espanha, né?
das colônias espanholas, né, há um engajamento, né, houve um engajamento nesses processos de independência que acabou reforçando essa ideia de latino-americanos, tá? Outra coisa, o que vai influenciar a gente aqui? Aqui vai influenciar também, né, o iluminismo, a relação, né, com a Inglaterra vai acabar ajudando os países da América a se criar independência, tirando os Estados Unidos, porque lembra, Inglaterra e Espanha, eles eram inimigas diretas. A Espanha ajudou, né, os americanos, os estadunidenses, a fazer independência lá nos Estados Unidos, né? No caso, é a mesma coisa. A Inglaterra ajudou, né, os povos, né, tipo, os colônios, né, que estavam aqui na América, a também ter sua independência da Espanha. Vingancinha, galera. Isso é vingancinha, tá? Como é que vai formar? Apesar de que cada colônia, né, cada colônia ser uma região e ter um nome próprio, né, aqui, apesar de todo mundo pertencer à Espanha, elas tinham então um formato social, né, formato de uma sociedade muito parecida. Vão ser várias regiões diferentes, mas elas vão ter uma dominação com uma sociedade parecida, já que eles foram colônias, né, da Espanha. Quais são os grupos principais dessa sociedade? Os chapetones. Esses chapetones são esses aqui, gente. Tá vendo? Eu quero que vocês reparem nessa questão. Os chapetones, olha a cor deles. Eles são bem branquinhos. Os chapetones, eles eram espanhóis mesmo, na verdade, que eram nascidos na Espanha, só que eles viviam na América, foram os primeiros a colonizar a América. Por isso que os chapetones estão bem aqui, ó, no alto dos cargos. São chapetones que têm os principais cargos administrativos. São chapetones que têm os principais privilégios dentro da sociedade nas colônias. Por isso que eu falei, reparem na cor. Os crioulos, tá vendo esse? Os crioulos, eles eram descendentes, olha os crioulos. Eles eram descendentes dos chapetones, ou seja, dos espanhóis, só que eles já eram nascidos na América, né? Qual que é a diferença entre os chapetones e crioulos? Os crioulos eram nascidos na América e os chapetones nascidos na Espanha. Só que os crioulos não eram mestiços, gente. Os crioulos eram brancos também, né? Então, espanhóis. É um grupo que vai mais querer a independência né, das colônias espanholas. Já vou explicar por quê. Abaixo dele vem os mestiços. Os mestiços ocupavam-se principalmente de cargos artesãos, pequenos comerciantes, assalariados. Quem que eram os mestiços? Os mestiços eram principalmente pessoas, né, descendentes de crioulos ou espanhóis, então, ou de chapetones ou de crioulos com indígenas, tá? Isso vinha principalmente do caso de estupro, gente, tá? Muito tempo houve esse estupro da população indígena ativa nas colônias, tá? Não é que os indígenas queriam casar, não. Alguns, depois de muito tempo, vão se casar né? Vão se casar também com os indígenas, tal. Mas no começo, inicialmente, era principalmente por causa de estupro, tá? Outra parte da população vai ser os indígenas mesmo. Os indígenas, por muito tempo, eles foram escravizados pelos colonos. Mas quando principalmente vieram os jesuítas e os católicos, né? Todos os católicos para cá, eles consideraram pecado, né, o trabalho escravo dos indígenas. Os indígenas não foram logo deixados de ser escravizados logo no começo, não, viu, gente? Demorou muito tempo para eles conseguirem deixar de ser escravizados. Mas eles eram, tanto que eles eram a maior parte da mão de obra, na verdade, né? A mão de obra livre, só que ganhavam muito pouco, mas não eram considerados mais escravos. E por último, lá mais baixo da camada, estão os negros africanos, né? Escravizados, que vieram à força, né?
para manter, né, essa monocultura, o pacto colonial aqui na América, né? Considerados como objetos, como a gente já viu e a gente sabe bem, já tinha estudado no passado, né? E esse ano ainda, né? Os negros escravizados vieram para a América, principalmente como mão de obra, né? Escravo. Vou mostrar para vocês essa aqui tá no livrinho de vocês, esse mapinha, é o que está na página 30, ó. Vejam cá. Página 30. Gente, esse mapinha aqui é para vocês verem como que foram as colônias, né, espanholas na América. Aqui está o Brasil, né, como eu disse para vocês, não é colônia, né, espanhola, sim, portuguesa. O Suriname, né, a Guiana, eles eram colônias, né, francesas e inglesas. E o resto daqui, tudo colônia, né, espanhola. Só que cada uma delas tinha um nome diferente. Por exemplo, o México não era chamado de México, mas sim de Vice-Reino da Nova Espanha, né? Aí também tinha Vice-Reino da Nova Granada, olha aqui, que é onde fica a Colômbia e o Equador. Ou verdinho aqui, Capitania Geral da Guatemala, né? Ou aqui, Capitania Geral de Cuba, né? Não se chamava Cuba mesmo. Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, era Capitania Geral da Venezuela, né? Por que tem essa diferenciação? Essa diferenciação porque era aí, cada uma delas tinha um governo de uma pessoa diferente, né? Um governador que estava em nome da Espanha, né? Dominando essa região. Aqui não era o Chile, por exemplo, mas sim Capitania Geral do Chile, né? O Peru não se chamava só Peru, mas Vice-Reinado do Peru. Não sei se vocês lembram, mas o ano passado eu falei um pouco disso. Capitania Geral e Vice-Reinado é um pouco diferente. Por quê? Capitania Geral vem do termo que quando normalmente o rei doou as terras ou vendeu as terras para alguém. Então, capitania vinha desse tipo de governo, principalmente particulares. Quando era vice-reino, ele tinha um poder maior, porque o vice-reino foi alguém colocado no poder especialmente pelo rei. Por isso que é vice-reino, logo abaixo do rei, né? Do reino. Então, como todo lugar que é vice-reino da Espanha, vice-reino de Granada, vice-reino do Rio da Prata, que aqui, ó, na Argentina, vice-reino né, vice-reino de Cuba, quer dizer que o rei espanhol, lá na Espanha, colocou uma pessoa diretamente no poder, eleito por ele. Já as capitanias, não, as capitanias eram terras principalmente compradas, né? Principalmente, não compradas, que era da pessoa mais, mas compradas para poderem serem administradas por proprietários privados, tá? Ou seja, a grande elite da Espanha. Vamos lá. Por que diabos aconteceram, né, as independências no fim das contas? Uma questão era a influência do iluminismo, né, que já vinham falando. Assim como no Brasil, vários filhos de espanhóis, os chapitones e crioulos, foram estudar na Espanha e foram estudar na Europa, na França ou na Espanha. Trouxeram, quando voltaram para a América, as ideias do iluminismo, os questionamentos sobre liberdade, os questionamentos sobre livre concorrência, ou seja, liberdade da economia, o pensamento, né, da igualdade de direitos. Então, por que chapetones têm mais direitos, mais privilégios do que os crioulos? Então, muitos desses crioulos que foram da América, né, que eram filhos, imagina, eles eram filhos espanhóis, foram estudar na Espanha e quando voltaram, tiveram contato e trouxeram essas ideias iluministas. Outra coisa, com a independência dos Estados Unidos e a Revolução na França, esses crioulos também começaram a escutar, porque trazia esse jornal, né, notícias, as notícias circulavam no mundo, né, por onde os europeus e outros comerciantes andavam, essas notícias circularam. Chegou ao ponto em que descobriu, né, que os Estados Unidos teve independência e como que era ser independente. Outro ponto foi por causa
né, do ataque do Napoleão Bonaparte. Vocês lembram lá no final da Revolução Francesa, quando, né, estava aquele caos, né? Todo mundo. O Napoleão Bonaparte, que era um general da Revolução, sobe e se dá um golpe, autodeclarando imperador. Quando ele faz isso, ele começa a dominar países em torno deles. A França fica muito perto de Portugal e da Espanha. Quando a França domina a Espanha, os crioulos veem aí a oportunidade de eles conseguirem também processos de independência. Por quê? Porque a Espanha, o rei espanhol está tão preocupado com a dominação, né, com a invasão dos franceses, né, de Napoleão lá na Espanha, que não tem nem tempo de olhar para o que está acontecendo na América e nas colônias, né? Eles não têm tempo para isso. Mas por que esses vários grupos vão querer independência aqui na América? Que grupos que eu falei que lá no começo? Os crioulos, que são os filhos, né, dos espanhóis, que trouxeram as ideias iluministas, tinham problemas na diferenciação, né, que davam entre os chapetones e os crioulos. Os crioulos queriam mais cargos administrativos de poder de alto poder, né? Queriam governar, por exemplo, as colônias e tudo mais. Só que isso somente podia se dar aos cargos aos chapetones. Outro motivo é porque eles viam também, os indígenas aqui na América, viam o trabalho pesado dos indígenas aqui. Queriam igualdade mais, e muitos em alguns lugares, até a abolição da escravidão dos negros, né? Mas queriam principalmente acabar com o trabalho pesado dos indígenas. O que acontece? Por isso que quem vai vir, vai liderar, né, são os crioulos. Porque os crioulos vão começar a questionar as leis impostas pelo sistema colonial da metrópole, assim como os estadunidenses fizeram lá nos Estados Unidos. Mas por que a gente tem que pagar tanto imposto? E por que os crioulos é o que tem que pagar mais impostos e os chapetones não? Né? Começa a se ter, principalmente, essa insatisfação em cima do monopólio do comércio. Lembrando, Dani, que era monopólio do comércio. Gente, monopólio comercial era sempre isso. Quando a metrópole obrigava a sua colônia a sempre comprar da metrópole e a vender para a metrópole. Qual que é o problema disso? Quando tem um monopólio comercial, a colônia, que quer poder acabar lucrando mais vendendo para outros países, não pode. Tem que vender para a metrópole, né? Então, as colônias têm que acabar vendendo para a Espanha. Só que a Espanha quer comprar barato das colônias, obriga as colônias a vender sempre barato. Se as colônias vendessem para outros países, outras metrópoles, elas poderiam vender mais caros e conseguiriam as colônias lucrar mais. Só que isso não acontece por causa do monopólio comercial. Então, por que as colônias sempre levam prejuízo? Porque o preço é colocado pela metrópole. Né? Isso impede a livre concorrência. E a livre concorrência na economia é um fator muito assim, criado pelo iluminismo e super defendido pelo iluminismo, né? Para acabar com isso. Porque as coisas já estavam cansados de ter que dar satisfação o tempo todo lá para a Espanha, né? Eles queriam construir mais universidades, melhorar as condições dentro das colônias, né? Quem que acaba fazendo isso? Principalmente os crioulos. Só que os crioulos não querem uma mudança, né? Geral. Eles gostam de estar ali comandando, todo mundo está embaixo deles, né? Mestiços, indígenas, né? Só que eles só não querem mais ser comandados pelos chapetones. Por isso, o primeiro país, a primeira colônia a decidir a entrar em luta armada é a chamada Vice-Reino da Nova Espanha, ou, mais conhecido por nós, o México, né? O México vai se demorar quase 14 anos de um processo de independência, tá? Não é um processo rápido, é um processo longo de luta armada, né? Vai ter várias negociações, vão ter. O legal do México, gente, diferente, vocês vão ver ao longo das aulas aqui, é que no México, realmente o levante pela luta armada foi feito pela uma participação popular. Por que eu tô falando uma participação popular? Não é feito só para a elite, né?
não é feito só pela aquela galera que só queria mudar, né, a lá as coisas só aparentemente, não ter realmente uma mudança. Não, no México quis realmente uma mudança na sociedade, parar de exploração dos indígenas, parar, né, com o fim, né, das mortes dos negros escravizados. Por isso a participação popular foi feita por indígenas, mestiças e por uma classe que é uma classe que era, de certa forma, muito pobre dentro do México, que são os padres. Tanto que os líderes do processo de emancipação no México são esses dois padres aqui, ó, o Pavón e o Costilla, que é Miguel Hidalgo e Costilla, que ele foi capturado e morto em 1811, foi um ano logo depois do começo da luta armada pela independência, e o José Maria Morelos e Pavón, que vai morrer em 1815, né? Consegue ainda ficar 5 anos ainda na luta armada. Esses dois padres, junto com o camponês, né, que é esse aqui, que é o Vicente Guerreiro, né, eles vão começar e vão liderar essa luta armada. Quais que os objetivos? Tanto que os objetivos iniciais da independência no México são bem diferentes dos motivos que vão ser, os objetivos que vão ser dos outros países, né, das outras colônias espanholas, né, como a Argentina, como o Paraguai, o Uruguai. É o fim da exploração da mão de obra indígena. Vários indígenas e negros vão participar desse levante, né, armado. Outro é a reforma agrária. Gente, eu já falei sobre isso, e uma coisa que vocês não podem esquecer nunca mais. Porque reforma agrária é uma coisa, né, uma mudança que deseja, assim, vários países até hoje. Vários partidos no mundo inteiro pedem pela uma reforma agrária. O que é a reforma agrária? Reforma agrária é você modificar o jeito como as propriedades agrárias num país são dadas. Por exemplo, no Brasil, vamos usar a reforma agrária no Brasil. O Brasil nunca passou por uma reforma agrária. Tanto que existem poucas pessoas no Brasil que têm milhares de hectares. Goiás mesmo é um estado, por exemplo, Goiás, que fica, né, a capital no Distrito Federal, é comandado por umas 3, 4 famílias, né? Imagina 3, 4 famílias que possuem quase todo o território de Goiás quando se fala em território de plantação, de agrário. Olha isso! Enquanto milhões de outras pessoas não têm nada, né? Então, a reforma agrária é por isso, para você fazer o que se reivindica numa reforma agrária é que seja melhor distribuída as terras para cultivo e criação num país. No Brasil também busca-se a reforma agrária. Então, no México, nesse momento, a população indígena, os padres, né, os camponeses, eles querem reforma agrária. Por quê? Porque a parte agrária, né, a parte de cultivo, de criação, estão nas mãos de poucos crioulos e chapetones, né? Somente a grande, né, elite espanhola, descendentes espanholos, que realmente tinha a maior parte essa parte lá no México. Outra coisa que eles queriam era igualdade jurídica a todos. O que é igualdade jurídica? Os crioulos, por exemplo, os criouxos e os pais, todos eles queriam ter o direito, né, de serem vistos igualmente por todos, né? Então, por isso, se cometesse um crime, que não houvesse privilégios, né, mais para quem são os crioulos ou são os chapetones. Era isso que eles queriam. Problema, os crioulos mesmos, eles não, como, por exemplo, o general Augusto, eles não queriam essas mudanças sociais, né? Eles queriam ainda manter a exploração da mão de obra, eles não queriam reforma agrária. Por quê? Porque eles eram donos das terras. Você acha que eles vão querer distribuição das terras para todo mundo? Lógico que não, né? Os crioulos só queriam a independência, a reforma, por causa daquilo que eu falei. Fim do monopólio, e porque eles queriam igualdades aos chapetones. Por mais que eles fossem filhos dos espanhóis, eles ainda tinham menos privilégios na América do que os próprios espanhóis.
Então, apesar de quem começou a luta armada da independência foram os padres, né? Foram os grupos populares e os camponeses, quem vai conseguir finalmente a independência não vai ser eles. Por quê? Porque os crioulos vão tomar o poder da independência, vão tomar o poder da luta armada. O general Agustin de Iturbide, que é este aqui, ó, esse carinha aqui safado, gente, que era um crioulo, combateu a revolta, conseguiu acabar com a revolta indígena e tomou o poder para si. Que independência mesmo que ele queria. Apesar de ele dar a independência, brigar, pedir pela independência em 1821, ao invés de ele criar uma eleição para ter um presidente, não, ele se autodeclara imperador. Só que, vocês acham que os outros crioulos que lutaram por independência vão sair de um rei para ir para outro rei? Ah, não. Isso não. Outros crioulos também, assim como Iturbide, que queriam a república, tomam o lugar do Iturbide, prendem ele e matam ele, né? Ele é assassinado e acabam declarando como república, ou seja, não é mais uma monarquia. A partir desse momento, o México não tem mais rei ou rainha, tá? Vai ser uma república, quer dizer que tem que ter uma eleição, quer dizer que eles precisam. Uma república sempre é uma nação que é governada pelo povo, ou seja, que é o povo que toma, né, a atitude, que é o povo que governa, é do povo que vem o governo. Só que é o povo mesmo que vai ficar no poder aqui? Lógico que não, né? São os crioulos que vão criar a república e somente os crioulos que vão acabar votando, né, nessa república. O primeiro presidente vai ser o general Guadalupe Vitória, que é entre os crioulos os principais militares que levaram a vencer a luta armada. Essa imagem aqui, gente, tem uma imagem muito parecida no livro de vocês, que vocês vão fazer a análise, né? Aqui, ó, da página, né, 32 e 33, que eu pedi para vocês. Mas essa aqui é uma bem parecida. Foi pintada por outro pintor, que não é o Pedro Rivera, mas sim chama o Juan Gorman, que chama Retábulo da Independência, né? Ele que mostra uma representação, é uma pintura que representa o processo de independência do México. Essa pintura é muito interessante, porque nela você consegue ver, né, os protagonistas, ou seja, os participantes que fizeram da independência do México acontecer. Por exemplo, bem no centro dele tá nada mais nada menos que o padre. Qual que é esse padre? Eu não sei, mas ele representa a liderança dos padres que começaram o processo de independência do México. Aqui também você consegue identificar, ó, olha aqui, o indígena, né? Cadê? Ó, você consegue ver os camponeses e né, quem entra, né, os camponeses que acabam entrando para a área militar, mas que se você vai ver, ó, tá vendo que vem um machado na mão dele? É por causa disso. Machado não, desculpa, uma enxada na mão dele representa os camponeses. Esses aqui, você também consegue ver a representação dos camponeses em outros lugares. Assim como você consegue ver a representação dos chapetones. Olha aqui, os chapetones. Vem. Você consegue ver que eles, né, é o modo como eles se vestem, eles são brancos, porque eles são filhos, né, os crioulos, tipo, esses que são os crioulos, desculpa, que são filhos dos espanhóis, por isso são brancos, né, só que eles se vestem de outra forma. Aqui você já consegue ver os chapetones, que são os espanhóis, né, que vieram morar na América, né? O jeito como você vê assim, ó, deles. Então essa luta toda representa, você consegue ver a participação popular nela, né? Aqui, ó, mais indígena, você vai ver a participação de negros, né? É dos únicos quadros, né, de representação do processo de independência no México, né, que mostra toda essa diferenciação. Você nunca vai ver isso nos outros, né, nas outras colônias, porque essa participação popular foi bem pouca na América, assim como no Brasil.
né? O Brasil também não teve participação popular na independência, né? Então, esse é bem diferente e é bem importante por causa disso. Pessoal, então anotem aí para vocês, tá? As atividades, façam as atividades que a gente vai corrigir na quarta-feira. Um beijão